Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graças e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E nós estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor como auxílio aos vossos cultos domésticos numa série de reflexões no livro de Atos. Vamos, portanto, iniciar orando, pedindo graça ao Senhor para esses momentos. Oremos todos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos o nome. Queremos te engrandecer, Pai, por estar sempre em nossa presença, nos guardando, nos guiando, fortalecendo a nossa fé, a nossa vida, meu Deus, como um todo, diante de dias difíceis que nós temos vivido. Queremos nesse instante aqui, Senhor, suplicar a tua graça sobre nós. Receba o nosso culto, Pai. Ouve a nossa oração. Receba a adoração que vem do coração de pessoas que têm amado a tua presença, compreendido o Evangelho e procurado te servir da melhor maneira possível, Senhor. E que a tua doce palavra também alcance os nossos corações. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, eu gostaria que nós pudéssemos ler aqui alguns versos de mais um Salmo de Davi, que é o Salmo de número 13, que também temos feito em sequência. Se hoje nós temos enfrentado algo até então inimaginável na história, inédito na história desse mundo, aonde crentes fiéis têm perecido diante desse vírus terrível que tem aí assolado a vida de tanta gente em todo este mundo, e outras tantas famílias têm sido duramente afetadas também economicamente, quando muitos irmãos têm questionado até se não estaríamos vivendo a grande tribulação. Nada, então, diante disso, como nos apegarmos a Deus nesse tempo, na confiança de que Ele nos guardará para sempre, hoje e sempre. É o que Davi vive aqui neste Salmo de número 13, quando ele inicialmente fala o seguinte para Deus no verso 1: Até quando, Senhor? Esta pergunta que Davi faz para Deus nos eleva a sentimentos que podem muito bem perturbar qualquer crente, inclusive. Qualquer um de nós. Até quando, Senhor? Quem nunca se sentiu no limite ao enfrentar duras tribulações nesta vida com aquela sensação de que Deus não nos ouve? É o que Davi prossegue ao dizer: Até quando ocultarás de mim o rosto? Mas veja que Davi nos ensina a passar por estas coisas terríveis de um modo muito interessante. Em primeiro lugar, ele busca a Deus em oração, quando ele diz assim no verso 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. E aí esta expressão Deus meu aqui significa muito para nós, significava muito para Davi, significa muito para nós, porque gera em nós, gerou para Davi a devida confiança no Senhor, porque se ele concebe que este Senhor, Criador de todas as coisas, soberano sobre todo o universo, é o seu Deus, ele se sente confiante, que é o que ele vai fazer aqui no verso 5, ao dizer, no tocante a mim, confio na tua graça, para por fim, então, ele se entregar à adoração no verso 6, quando ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos cantar então também ao Senhor, adorando o seu nome, na confiança de que Ele tem guardado e sustentado as nossas vidas. Cantemos ao Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque Tu és minha rocha e a minha cidadela.
rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu sei que vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu sei que vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao momento que é mais importante para nós nesse período aqui, que é a reflexão na palavra de Deus. Mas não sem antes orarmos, suplicando graça ao Senhor para esse importante momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra sempre presente ao nosso coração, sempre pertinente ao crente, dando-nos todas as ferramentas para enfrentarmos os dias maus e também, meu Deus, para nos deleitarmos na Tua presença com a revelação de Ti mesmo que nós temos através da Escritura. Dá-nos isso. Ensina-nos uma vez mais a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui prosseguindo na nossa série de breves reflexões no livro de Atos, chegando hoje aqui ao capítulo 6, que eu quero imediatamente ler aqui com os irmãos os 7 primeiros versos. Me acompanhe então, por favor. Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Quem são esses helenistas? Eram grupos de judeus, porém de cultura e língua gregas. Então eram irmãos que recentemente tinham voltado a morar em Israel, em Jerusalém, mas que nem falavam o aramaico. Então, por isso eles eram chamados de helenistas, por terem em si a cultura e a língua grega. Então vamos lá. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Provavelmente aí em sua Bíblia, este pequeno trecho da Escritura tem como subtítulo a instituição dos diáconos.
E de fato, como nós havíamos falado na nossa última reflexão, a igreja ela crescia numa velocidade muito grande, sendo necessário sim um certo tipo de organização para que a coisa não virasse uma bagunça, por exemplo. Porém, conquanto nesses versos vemos um problema que começava a afetar a unidade da igreja, a unidade esta tão exaltada aqui nesses primeiros capítulos de Atos, saibamos, desde já, que a solução deste problema que surge aqui não é o motivo principal para a instituição dos diáconos. Eu vou repetir. Este pequeno problema que surge aqui na igreja primitiva não é o motivo principal para a instituição dos diáconos. Mas vamos lá, por partes. De fato, conforme nós vemos aqui no verso 1, algumas viúvas de língua e cultura gregas convertidas ao Evangelho, estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. Isso, inclusive, esse problema da distribuição de alimentos em que elas estavam sendo esquecidas, na verdade é o início de um grande problema que daqui a pouco a gente vai tratar. Vai acontecer aqui ao longo do livro de Atos, onde alguns crentes judeus, a maioria deles talvez, dentre eles o próprio Pedro, partirão para uma ideia de que convertidos de outras culturas ou de outras nações deveriam se submeter ao peso da lei judaica. Simplificando, para os crentes judeus aqui nesse início, havia um primeiro entendimento que os crentes de outras nações preconceituosamente eram considerados crentes inferiores. Essa é uma verdade, se não se submetessem a todo o peso da lei judaica. Mas vamos voltar aqui ao ponto. Diante desse problema, desse esquecimento destas viúvas, acontece algo aqui semelhante ao que aconteceu com Moisés e Jetro, seu sogro. Você deve se lembrar dessa história, quando Jetro aconselhou a Moisés a escolher homens dignos, tementes a Deus, honestos e competentes para administrarem as questões de 1000 pessoas, grupos de 100, de 50 e de 10. Está lá no livro de Êxodo. Porque Jetro via Moisés ficar um dia inteiro tratando de questões mínimas, cansando a si mesmo e também cansando ao povo. E é aqui então que surgem os 7 primeiros diáconos da igreja cristã, que deveriam ser, conforme o verso 3, que deveriam ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E aí aqui eu quero abrir um parêntese rapidinho antes de nós prosseguirmos. Veja que para o mínimo trabalho na igreja, ou para qualquer trabalho na igreja, é necessário ter bom testemunho, ter boa reputação, ter uma vida santificada, que é o que nós vemos aqui, ser cheio do Espírito, e ter conhecimento da palavra, que é o que é dito aqui, sabedoria. Mas vamos lá. Vamos ao motivo principal para a instituição dos diáconos. É o que nós vamos aprender hoje. Conquanto a organização sempre será pertinente à igreja, porque nós servimos a um Deus zeloso, servimos a um Deus que não é um Deus de confusão, servimos a um Deus que, quando da construção do templo, dava todas as instruções nos mínimos detalhes, como cor dos tecidos, como a medida exata dos compartimentos do templo, de elementos do templo, enfim. Ainda assim, a justificativa dada pelos apóstolos para a instituição dos diáconos foi a seguinte, verso 2, não é razoável que nós quem? Apóstolos, abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Esse motivo é reforçado no verso 4, para não deixar dúvidas. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E esta justificativa para a instituição dos diáconos, ela é consolidada quando os resultados desta ação dos apóstolos em separar um grupo para cuidar destas coisas, para que eles ficassem livres para a oração e a pregação da palavra, veja então o resultado disso no verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Por que que a igreja primitiva crescia? Porque crescia a palavra de Deus no meio deles e os irmãos se multiplicavam. Por que que isto acontecia? Porque os apóstolos
promoveram a eleição dos diáconos para cuidar das coisas da igreja, para que então os apóstolos focassem apenas na oração e na pregação da palavra. Meus irmãos, veja que interessante. Nós temos muitas igrejas hoje por aí no nosso meio preocupadas tão somente com uma boa organização, com a estética da igreja, com o que as pessoas lá fora pensam sobre ela, mas pouco preocupadas com uma vida de oração no meio do povo de Deus e com a qualidade do sermão. Canta-se muito, prega-se pouco, e as reuniões de orações em nossas igrejas estão ou continuam esvaziadas. E o que dizer de pastores que dormem o dia inteiro? Não têm vida de oração, não leem a Bíblia e muito menos preparam sermão, mas sobem ao púlpito com improvisos para se pregar a palavra de Deus. É claro que nós não estamos dizendo aqui, em hipótese alguma, que a organização, a limpeza, a estética e questões burocráticas devem ser desprezadas na igreja, de forma alguma. Mas que tanto estas coisas, e mais ainda a oração, e principalmente a pregação do puro evangelho, devem fazer parte desta igreja. A igreja que não tem o foco principal, a oração e a proclamação do evangelho de Cristo Jesus, ela é qualquer outra coisa menos igreja de Cristo. Portanto, e como nós enfatizamos em nossas reflexões anteriores, veja em como este era o foco principal de nossos primeiros irmãos, no exemplo que temos aqui da igreja primitiva, quanto à unidade, quanto a uma igreja que orava e principalmente quanto a uma igreja que pregava o evangelho de Jesus Cristo e Cristo ressurreto, que fez com que eles fossem presos, ameaçados, torturados, mas que em todas estas terríveis circunstâncias não recuaram 1 milímetro sequer, denunciando o pecado dos religiosos e lhes pregando a necessidade de arrependimento e consequente salvação em Cristo Jesus. E é assim, irmãos, que com toda esta intrepidez dos apóstolos, que corações de pedras foram despedaçados lá no início da igreja, como nós vemos no verso 7. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos daqueles que consentiram com a morte de Jesus e que anteriormente desejavam a morte dos apóstolos, muitos deles foram convertidos ao evangelho, muitos desses sacerdotes, demonstrando para nós hoje, irmãos, o poder do evangelho para converter aqueles que hoje nós julgamos que são impossíveis de serem alcançados pela igreja, pelo evangelho, através de um simples convite nosso para que as pessoas venham à igreja. Através da oração da igreja e da pregação, o Senhor pode muito bem convencer aqueles que hoje nós julgamos estarem tão distantes do evangelho, assim como estes sacerdotes foram alcançados e convertidos então ao evangelho. Portanto, brevemente nós aprendemos aqui 2 características que não podem faltar à igreja, que não podem faltar à vida de qualquer um de nós crentes em Cristo Jesus. Vida de oração e pregação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Se assim o Senhor nos permitir, voltaremos em nossa próxima reflexão no domingo, a partir do verso 8 do capítulo 6 de Atos. Deus nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.